Você já teve a sensação de que estão confundindo sua calma com fraqueza? Que sua gentileza tem sido interpretada como permissão para te ferir? E se eu te dissesse que a sua doçura nunca foi um defeito, mas sim uma armadilha divina, uma estratégia silenciosa para expor tudo aquilo que estava escondido? Hoje, você vai descobrir o que realmente significa carregar luz em ambientes escuros. E por que aqueles que se alimentaram da sua bondade agora estão colhendo as consequências de ter subestimado sua presença. Este vídeo é mais que uma mensagem, é um chamado, um espelho que vai te mostrar por que você sempre foi o centro do enredo, mesmo enquanto te tratavam como figurante. Antes de irmos além, pare por um instante e faça 3 coisas fundamentais. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que falam diretamente com a sua alma. E eu quero que você comente agora mesmo: minha paciência acabou. Esse comentário é mais do que uma frase, é um ritual, um sinal para o universo de que você está encerrando ciclos e ascendendo. E não esqueça, alguém precisa ouvir isso hoje. Compartilhe. Porque quando você ilumina outro, sua própria luz só aumenta. Eles olharam para o seu sorriso e pensaram que tinham encontrado abrigo. Associaram sua gentileza à ingenuidade, seu silêncio à fraqueza, sua paciência à passividade. Mal sabiam que estavam diante de um campo minado emocional, meticulosamente preparado com cada ato de bondade. A sua doçura não era um reflexo puro do coração. Era uma armadura polida, um disfarce calculado, um mecanismo de sobrevivência. Enquanto eles relaxavam e se sentiam no controle, você estava atento a cada detalhe, estudando suas contradições, suas manipulações, suas pequenas crueldades disfarçadas de brincadeira. A superfície serena era apenas o verniz. A verdade, a essência real, estava oculta atrás do olhar tranquilo. Uma força em contenção, um espírito afiado pronto para cortar quando fosse necessário. Durante muito tempo, você permitiu que o mundo o visse como inofensivo, mesmo sabendo o tipo de poder que carregava por dentro. Essa decisão não veio de fraqueza, mas de sabedoria. Mostrar a sua verdadeira força cedo demais teria comprometido a missão, revelado suas cartas antes da hora. A doçura foi a entrada no jogo, o disfarce que lhe permitiu avançar entre predadores sem ser atacado. Eles acharam que estavam guiando o caminho, quando na verdade você já havia decorado o mapa do terreno. E agora, quando a cortina começa a subir e o verdadeiro eu se revela, o impacto é avassalador. Não é apenas uma mudança de comportamento, é um choque de realidade. O que os outros veem como uma transformação repentina, na verdade é uma revelação tardia. Você não está se tornando alguém diferente. Está voltando para quem sempre foi, para aquele ser interno que esperou o momento certo para emergir. O doce foi a fumaça. O que vem agora é o fogo. E quem acreditava que te dominava com palavras doces ou culpa emocional vai se surpreender quando perceber que a última defesa caiu. E o que resta agora não é vulnerabilidade, mas poder inegociável. Você sabia desde o início que não estava em um ambiente seguro. O instinto alertava, os olhares disfarçados confirmavam, e as palavras com veneno sutil mostravam a verdade por trás das máscaras. Em vez de reagir impulsivamente, você escolheu a paciência como tática. Em silêncio, montou seu campo de observação. A bondade que demonstrava não era um convite à intimidade, era a armadilha mais bem construída que podiam ter caído. Eles acharam que estavam te conhecendo, mas estavam apenas se revelando. Enquanto falavam, você ouvia mais do que as palavras. Ouvia os padrões, sentia os desvios, captava o ego disfarçado de empatia. A sua mente funcionava como um laboratório tático. Cada gesto era registrado, cada sorriso fingido era decodificado.
Você não se calou por falta de argumentos, mas por inteligência. Enquanto eles tentavam te envolver, você mapeava fraquezas, identificava tendências, preparava-se. E o mais irônico é que fizeram tudo sozinhos. Deram a você os dados, mostraram quem realmente eram, achando que tinham o controle. Mas o controle sempre esteve com você, apenas estava camuflado atrás de uma fachada calculadamente serena. E agora que o tabuleiro está completo, que todas as peças foram posicionadas, a revelação não vem como um grito, vem como um sussurro frio e preciso. Você não precisa levantar a voz para abalar estruturas. A sua simples retirada já é um terremoto. A bondade que ofereceu foi a mais eficiente das armas. Ela expôs as intenções alheias sem que você precisasse se sujar. Eles se traíram diante do espelho que você ofereceu com gentileza. O jogo acabou. E eles só perceberam quando era tarde demais para recuar. Preste muita atenção agora, porque isso pode mudar completamente o seu destino. Se você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso, é porque bênçãos grandiosas estão se aproximando da sua vida. E eu não estou falando de algo simbólico, estou falando de conquistas reais, visíveis, palpáveis. Tem gente aqui que vai trocar de carro ainda este ano. Sim, aquele modelo que você sempre sonhou, com um cheiro de novo, chave na mão e a sensação de vitória no peito. Isso está no seu caminho, mas para receber é preciso se alinhar. E a melhor forma de se alinhar com o que o universo está te entregando é através da gratidão consciente. Por isso, se essa mensagem acendeu algo dentro de você, se você sentiu que ela é um sinal direto para a sua jornada, clique agora no botão "Valeu demais" e envie um valor de até $100. Isso não é apenas uma contribuição. É um pacto energético. É você dizendo, estou pronto, universo, pode me surpreender. E ao fazer isso, comenta aqui embaixo, eu recebo com gratidão divina. Porque esse gesto simboliza o início de um novo ciclo. Um ciclo onde portas se abrem, oportunidades surgem, e tudo aquilo que parecia distante começa a correr em sua direção. A sua bênção já está vindo. Só falta você dizer, eu aceito. Desde cedo, você entendeu que mostrar sua verdadeira essência seria perigoso. O mundo não sabia lidar com intensidade, com autenticidade crua, com sentimentos que não pedem permissão para existir. Então, você se moldou. Criou uma versão de si mesmo que fosse aceitável, apaziguadora, estrategicamente dócil. Não porque quisesse enganar, mas porque precisava sobreviver. Essa versão doce e compreensiva era o escudo invisível que mantinha os predadores distraídos. Enquanto eles se encantavam com a calmaria da superfície, não percebiam que estavam diante de um oceano profundo, cheio de segredos e força acumulada. Essa camuflagem emocional não foi aprendida em livros ou filmes. Foi forjada no campo de batalha da vida real, onde ser sincero demais era um risco, onde mostrar o fogo interior era um convite para o ataque. Você aprendeu a sorrir com os lábios enquanto analisava com os olhos. A doçura se tornou sua armadura, elegante, silenciosa, aparentemente indefesa. E enquanto os outros se sentiam superiores, você coletava informações, lia almas, avaliava perigos. A cada ato de falsa gentileza, você guardava um fragmento da verdade deles. A sua memória emocional é uma biblioteca de padrões humanos. Mas chegou o momento em que o disfarce deixou de ser necessário. O ambiente mudou. A necessidade de se proteger foi substituída pela urgência de se manifestar. O que antes era estratégia, agora se transforma em presença. A camuflagem caiu, e o que emerge não é alguém ferido, mas alguém preparado. Você não perdeu a gentileza, apenas deixou de usá-la como armadura. Agora ela é escolha, não escudo. E quem cruzar seu caminho daqui para frente sentirá a diferença entre alguém que se protege e alguém que lidera. O silêncio sempre foi sua linguagem mais perigosa.
Enquanto muitos confundem gritos com força, você sabia que o verdadeiro poder não precisa fazer barulho. Seu silêncio, longe de ser passividade, era uma contenção milimétrica de uma força devastadora. Era nesse espaço calado que você observava o mundo se revelar. Os que te subestimavam acreditavam que sua ausência de reação era ignorância, mas era apenas cálculo. Cada palavra que você não disse, cada resposta que você poupou, era uma escolha cirúrgica. Eles não sabiam que estavam brincando com alguém que pensava como um estrategista de guerra. A sua quietude era carregada de análises, diagnósticos, premonições. Você segurava suas palavras como quem segura uma lâmina. Sabia que, se cortasse, seria profundo demais para cicatrizes rápidas. Por isso, optou por deixar que os outros se condenassem pelas próprias ações. Enquanto tentavam te provocar, você apenas se mantinha firme, como uma rocha submersa que aguarda o impacto inevitável da maré. Agora, quando o silêncio se torna ainda mais denso, eles começam a sentir o desconforto, porque perceberam tarde demais que não era medo o que você carregava, era misericórdia. E essa misericórdia chegou ao fim. Você não está levantando a voz, não está batendo na mesa, está apenas saindo da sala. E o som da sua ausência está ensurdecendo aqueles que achavam que controlavam o cenário. O silêncio agora virou sentença. Você aprendeu a ser calmo como o mar antes do furacão. Ser calmo não por falta de emoção, mas por excesso de domínio. Sabia que, se liberasse tudo o que sentia, poderia destruir mais do que pretendia proteger. Então, cultivou o autocontrole como um jardim secreto. Por fora, a expressão serena. Por dentro, uma tempestade aguardando o comando. E eles olharam para essa serenidade como quem vê um lago tranquilo, e cometeram o erro fatal de pensar que poderiam atravessá-lo sem consequências. A tempestade, no entanto, nunca deixou de existir. Ela estava lá, assistindo a tudo, esperando. Cada desrespeito era um trovão contido, cada manipulação era um raio aprisionado. E você mantinha a paz, não por submissão, mas por consciência. Você sabia que, uma vez liberada, essa tempestade não iria escolher alvos. Ela devastaria tudo que precisasse para restaurar o equilíbrio. Por isso, quando te pediam calma, você dava. Não porque estivesse calmo, mas porque sabia o que viria se deixasse de estar. Agora, a superfície começa a se mover. O vento está mudando, e quem achava que tinha domínio sobre você sente a mudança na atmosfera. A paz acabou. Não porque você ficou sem opções, mas porque a última tentativa de harmonia foi ignorada. A tempestade não é raiva, é justiça, e o que virá a seguir não será pedido, será inevitável. A sua doçura foi o palco onde muitos revelaram quem realmente eram. Enquanto você oferecia compreensão, empatia e silêncio estratégico, eles se sentiam livres para agir sem filtros. Achavam que estavam manipulando alguém dócil, quando, na verdade, estavam sendo observados por olhos atentos. A sua gentileza não era um reflexo da ingenuidade, era um espelho limpo, claro, que devolvia exatamente aquilo que era jogado contra ele. E ali, nesse reflexo, as máscaras caíam sozinhas. Eles não foram traídos por você. Foram traídos pela imagem distorcida que tentaram manter enquanto olhavam para si mesmos através da sua calma. Você não precisou gritar para se fazer ouvir. Cada ato de silêncio, cada sorriso contido, cada perdão silencioso era um aviso. Mas eles não souberam interpretar, porque confundiram sua contenção com aprovação. E quando alguém age livremente diante de um espelho, acreditando que não está sendo julgado, é nesse momento que se expõe com mais intensidade. Foi assim que você os leu. Foi assim que você os compreendeu. Você não respondeu aos ataques. Você permitiu que eles se mostrassem. E agora que a imagem verdadeira surgiu, eles não sabem o que fazer com o reflexo que os encara de volta.
Hoje, a doçura foi retirada. O espelho foi guardado. E o desconforto que eles sentem não é por algo que você fez, é por aquilo que sempre foram, mas só agora conseguiram enxergar. Porque sua bondade era um ambiente seguro, seguro o suficiente para que os monstros aparecessem sem medo. E agora que o abrigo desapareceu, resta apenas o que sempre esteve ali, a verdade que eles fingiram não ver. Desde o início, sua presença carregava algo diferente. Não era algo que pudesse ser explicado facilmente, mas era sentido. Um peso silencioso, uma energia que, mesmo sem palavras, ocupava o espaço. Mas eles não entenderam isso. Confundiram sua tranquilidade com ausência, sua suavidade com vazio. E por acreditarem que você era fácil de controlar, se aproximaram com intenções tortas, achando que poderiam moldar você conforme suas vontades. O erro foi não perceber que o campo onde estavam pisando não era neutro, era sagrado. Você os deixou acreditar que estavam no comando. Observou, permitiu, anotou. Cada ação teve seu tempo. Cada palavra foi medida, porque você sabia que no momento certo o que parecia silêncio se tornaria sentença. E esse momento chegou, não com fúria descontrolada, mas com clareza. A sua presença agora se transformou. Não está mais se adaptando, está exigindo respeito. Não está mais tentando manter a paz, está estabelecendo limites. Eles sentem isso, sentem porque o ar ao seu redor mudou. Porque o que antes parecia fácil agora é impenetrável. A consequência não vem com gritos, vem com ausência, vem com o rompimento daquilo que sustentava o desequilíbrio. Você não está punindo ninguém, apenas deixou de impedir que se punam sozinhos. A sua presença era o fio que os mantinha alinhados com algo maior. Agora que esse fio foi cortado, estão caindo no próprio abismo. E a única coisa que conseguem fazer é assistir. Durante muito tempo, você se manteve pequeno. Não porque não fosse grande, mas porque sabia que para certos ambientes, a sua verdadeira estatura seria destrutiva. Então, você se curvou, se limitou, se adaptou ao espaço para não causar colisões. E nessa versão domesticada, muitos acreditaram que estavam lidando com alguém fácil de manipular. Mas essa contenção tinha prazo. Era um tempo de incubação, de preparação, de leitura do ambiente. Agora esse tempo expirou. O que está surgindo não é uma versão revoltada, é uma versão desperta. O espírito guerreiro não grita, ele se levanta, e você está se levantando. Não com arrogância, mas com propósito, não para destruir por vingança, mas para reequilibrar o que foi distorcido. Você não é mais a pessoa que precisava se proteger atrás da doçura. Você agora é aquele que protege os próprios limites com firmeza. A sua voz mudou, mesmo que ainda silenciosa. Ela agora tem outro tom, outro peso, outra direção. E aqueles que se acostumaram com a versão adormecida não conseguem lidar com a nova realidade, porque agora você está inteiro, e inteiro você é inegociável. Eles não estão assustados porque você ficou agressivo, estão assustados porque finalmente percebem que nunca te conheceram. E mais do que isso, percebem que não tem mais espaço na realidade que você está construindo. A transformação não foi uma escolha, foi uma exigência da verdade. E a verdade, quando desperta, não volta a dormir. A maioria não entendeu o que você estava fazendo. Eles achavam que estavam ganhando, dominando, manipulando. Mas cada passo deles fazia parte de um movimento maior que você já previa. A sua graça foi a peça mais inteligente do jogo. Ela não surgiu por fraqueza, mas por estratégia. Enquanto eles se revelavam através da arrogância, você mantinha o ambiente limpo, silencioso, controlado. Cada atitude sua era um movimento de xadrez. E no final, o rei sempre cai. Você não ofereceu graça porque achava que eles mereciam. Ofereceu porque sabia que o silêncio revelaria mais do que o confronto direto.
Sabia que, sem barulho, você ouviria melhor. Sabia que, sem gritar, os disfarces cairiam. Você deu espaço para que se sentissem seguros. E nesse conforto, eles mostraram quem eram. A graça era o véu. Por trás dele, o tabuleiro estava sendo montado. Cada jogada deles era registrada. Cada palavra que parecia inocente era arquivada. E agora que o véu caiu, o cenário está completo. Não há mais retorno. A graça não volta. O tabuleiro está virado. E eles não sabem o que fazer, porque nunca souberam que estavam sendo lidos, estudados, preparados para um momento em que nada mais poderia ser oculto. Você não os atacou, apenas os colocou frente a frente com aquilo que construíram. E o impacto disso é muito mais devastador do que qualquer revanche. Porque a graça, quando se retira, deixa o eco do que foi permitido e que agora nunca mais será. Você deu sinais, muitos, todos sutis, mas claros. Os olhares evitados, os sorrisos forçados, os silêncios prolongados. A cada atitude que tolerou, estava lançando um aviso. Mas os outros não sabiam ler essa linguagem. Estavam tão acostumados com a sua doçura que passaram a tratá-la como permanente, como incondicional. E foi aí que se enganaram. Porque a sua paciência não era eterna, era um teste. E esse teste, após tantas chances ignoradas, chegou ao fim. A sua doçura era o aviso. Era o último fio de misericórdia segurando o rompimento. Cada vez que você se calou, foi uma contagem regressiva. Cada vez que cedeu, foi uma linha riscada no chão. E agora, a linha final foi cruzada. Você não explodiu, você não gritou, mas a energia mudou. A sensação ao seu redor agora é de afastamento. Quem antes sentia segurança na sua presença, agora sente desconforto. Porque mesmo sem falar, você emitiu a sentença. Acabou. O que muitos chamavam de paciência admirável era, na verdade, o último esforço para manter algo que já estava ruindo. Você segurou, sustentou, apostou na mudança, mas a mudança não veio. E você, finalmente, deixou de tentar. Agora, sua ausência será mais clara que qualquer discurso. O tempo da doçura passou, e com ele passou também a era da segunda chance. Eles olharam para a sua luz e acharam que ela era inofensiva. Que por carregar empatia nos olhos e compaixão nas palavras, você seria eternamente passivo. Confundiram espiritualidade com fraqueza, bondade com subserviência. Mal sabiam que a sua luz não era frágil. Era uma chama ancestral, alimentada por batalhas invisíveis e dores profundas que você venceu em silêncio. Você não veio para entreter o caos, veio para confrontá-lo. Sua energia não é de quem pede permissão para existir, é de quem carrega um chamado divino que não pode mais ser ignorado. Sua missão nunca foi fazer todos se sentirem confortáveis. Pelo contrário, você foi enviado para despertar consciências, quebrar ciclos e iluminar espaços onde a escuridão se instalou. E isso, inevitavelmente, perturba, porque a verdadeira luz não apenas aquece, ela expõe. E agora você parou de suavizar sua presença para proteger quem insistia em ferir. Você parou de abaixar a voz para não desestabilizar egos frágeis. Chegou o momento em que a espada espiritual foi desembainhada, não por vingança, mas por justiça. E essa espada corta, sim, mas corta o que é falso, o que é disfarce, o que se alimenta da sua tolerância. Agora, sua presença incomoda não por ser hostil, mas por ser verdadeira. E verdade é algo que poucos suportam. Os que se acostumaram com a versão apaziguadora de você estão vendo surgir alguém que não apenas acredita no bem, mas que o defende com fervor. Você não é apenas paz. Você é julgamento. Você não apenas cura. Você confronta. E esse despertar não pede desculpas, porque quando o espírito desperta com propósito, ele não se curva. Ele avança. Durante muito tempo você caminhou com escudos feitos de palavras doces,
de sorrisos contidos, de empatia silenciosa. Esses escudos não protegiam apenas você, mas também os outros, dos reflexos que se recusavam a encarar. Você absorvia as pancadas emocionais, as palavras maldosas disfarçadas de brincadeira, os gestos vazios que exigiam sua compreensão sem oferecer reciprocidade. E fazia isso não porque era fraco, mas porque era forte o suficiente para manter o equilíbrio. Até agora. Agora o escudo foi retirado, não por desgaste, mas por decisão. Você escolheu não mais servir como barreira entre os outros e as consequências de seus próprios atos. Decidiu que não vai mais disfarçar o desconforto alheio com sorrisos, nem apagar incêndios que você não iniciou. E essa escolha não vem da raiva, vem da lucidez. A mesma lucidez que te mostra que a tolerância sem limites vira autodestruição. E que não há mais espaço para sustentar o desequilíbrio dos outros às custas da sua paz. O que se segue agora é a era da verdade nua, sem escudos, sem travas, sem filtros. A versão de você que está surgindo não se desculpa por proteger sua energia, por impor limites, por escolher o afastamento ao invés da repetição. Você não deixou de ser gentil. Apenas deixou de ser escudo. E agora, os que antes se protegiam atrás da sua luz vão ter que encontrar abrigo nas próprias sombras. O jogo mudou e você não está mais ali para sustentar os mesmos desequilíbrios. A última ilusão caiu. Aquele teatro silencioso onde você sorria enquanto suportava, onde fazia concessões em nome da paz, finalmente teve a cortina abaixada. Agora, tudo está exposto. Não porque você decidiu confrontar com violência, mas porque parou de se esconder. E quando alguém para de fingir, o ambiente todo é desmascarado. Aqueles que se aproveitaram da sua luz agora não têm mais onde se esconder, porque o disfarce caiu e o reflexo verdadeiro grita na sala. Você não precisou mudar de tom. Bastou mudar de postura. Bastou um passo para trás, uma respiração consciente, e tudo desmoronou, porque, na verdade, nunca foi sobre você gritar, foi sobre você existir sem se diminuir. E agora que está inteiro, os outros se sentem pequenos, não porque você os reduziu, mas porque não conseguem mais te manipular. A sua verdade, antes diluída para ser aceita, agora se apresenta sem maquiagem, e isso incomoda. Porque expõe, porque ilumina o que foi mantido nas sombras por tempo demais. Eles pensaram que você estava em silêncio porque não via, mas você via tudo, apenas aguardava. Agora, sem máscaras, sem escudos, sem teatro, a sala está fria, porque o calor que sustentava a ilusão partiu junto com a sua paciência. E o que resta é a realidade. A verdade que sempre esteve ali, mas que ninguém queria encarar. Agora é tarde. Agora é você, por inteiro. Você não mudou. Você retornou. Aquele ser íntegro, firme, desperto, sempre esteve aí. Apenas se escondeu por um tempo atrás de uma versão mais palatável, mais tolerante, mais aceitável. Não para enganar, mas para sobreviver. Você entendeu que o mundo não estava pronto para a sua verdade. Então, jogou o jogo. Escondeu o sagrado. Amaciou a firmeza. E enquanto isso observava, crescia. Preparava o momento da sua ressurreição. E esse momento chegou. Agora, não há mais necessidade de suavizar o passo, de medir palavras, de explicar sua existência. A versão que volta não carrega dúvidas, carrega autoridade. Você não pede mais permissão para ser intenso, verdadeiro, presente. O que antes era visto como demais, agora é simplesmente você, sem filtros. E quem não souber lidar, ficará para trás. Porque o seu tempo de negociar valores, de implorar compreensão, de se retrair para manter laços frágeis, acabou. O que surge agora é sagrado, é ancestral, é força que não se desculpa, é luz que não se abaixa.
E aqueles que estavam confortáveis com sua versão adormecida estão em pânico, porque o controle se foi. Você não é mais a pessoa que tolera, é a pessoa que transforma. A ressurreição do seu verdadeiro eu é um chamado divino, e esse chamado não pode mais ser ignorado. Você não está aqui para caber em moldes, está aqui para quebrá-los. E finalmente você aceitou esse destino com toda a grandiosidade que ele exige.